senhores, doutores e doutoras, mandaram para o Jurídico em 23 também. E cá estamos novamente. Esse é o Manda pro Jurídico Podcast, o seu podcast que de jurídico juridiquês. Também é aquele podcast que você consegue ouvir até o final, mesmo sendo jurídico. Eu sou Rodrigo Ávila e sigo aqui muitíssimo bem acompanhado, assim como foi em 2022, de Pedro de Regina e Natália Dias. Como vão? Graças a Deus, muito bem. Começando 2023 lá em cima, férias semi, né? Que tem sempre o cliente mandando mensagem, pica pra resolver, mas tamo aí. Uma reuniãozinha aqui, outra ali. É isso. Mas vamos que vamos. Gente, começando muito bem em 2023, ligeiramente mais descansada. O jurídico corporativo não tem férias, a gente não tem recesso de fato, mas obviamente, a última semana do ano e primeira semana do ano é sempre uma semana mais tranquila. Então começamos bem. Não tem recesso, mas tem CLT. Olha que coisa linda. É verdade, No caso, nem isso, eu não sou CLT, mas tudo bem. Olha aí, o meu MPT, fica tranquilo aí, não bate lá não, bate, por não favor. bate. Não, gente, essas novas formas de Assunto contratação. delicado, é. Inclusive, a gente pode falar sobre Pô, é isso. pejotização, É um bom mas tema. não deixa de você Claro. ter 30 dias de férias, né? Não, eu posso ter, mas eu só não tenho na primeira semana de janeiro. Ah, sim. Até porque eu não acho, gente, agora particularmente, uma boa data pra viajar. Porque acho que tudo tá muito cheio. E na muito primeira- mais caro, né? E Mas muito mais é, caro. é um clima de não trabalho, né? É um Vamos clima ser de não sinceros aqui. trabalho, óbvio. É, que o um clima de não pezinho dura trabalho. 1h30, a verdade é essa. Aquele clima que O povo não é bobo. Somebody love brabo, né? Baixa a Rede Globo. Tô brincando. E acima o MPJ. E, nesse sentido, dando gancho já na nossa pauta, início de ano, hoje é uma pauta um pouco mais leve, um pouco mais tranquila, e muito em função da experiência blogueira da Nath, onde ela faz agora caixinhas de perguntas. Ah, gente, 2023 começou com tudo. Não sei vocês, e depois eu quero saber de vocês. Vocês fizeram... Homenagem a Carol Coutinho. Vocês fizeram metas pra 2023? Uma das minhas metas é conseguir interagir melhor com vocês, além, obviamente, aqui do MPJ, também no meu perfil pessoal. O que, gente, é um super desafio, então tenham paciência. Porque eu não tenho muito essa destreza, mas eu estou tentando, e uma das minhas primeiras resoluções, porque eu fiz isso no primeiro dia útil do ano, e hoje estamos no segundo, foi fazer uma caixinha de perguntas para saber o que vocês querem ver, o que vocês querem saber. E para vocês terem acesso à caixinha de pergunta da Nath, já sabe o que tem que fazer, né? Nos seguir nas redes sociais, @mandaprojurídico.pdc, tanto no Instagram quanto no TikTok. Nosso conteúdo está em áudio no Spotify e em vídeo no YouTube. Vocês podem consumir da maneira que preferir, naquela corridinha, dando uma relaxada na hora do almoço ali, jantando, de repente. Enfim, todas as formas estão disponíveis para você consumir da maneira como você preferir. Dito isso, senhoras e senhores, doutores e doutoras, Casimirar agora, né? caramba, é verdade. Vamos casimirar agora. Que é mas, cara, um cara que seria muito legal entrevistar aqui, Casimiro. Pô, mas aí se eu consigo trazer o Casimiro aqui, nem a Globo consegue tirar o cara da casa dele, pô. A gente vai até a casa dele, Casimiro. Mas a gente tá acima A da gente Globo, vai aqui até o você. negócio é outro. Pô, isso aí, eu gosto de trabalhar com pessoa que, pô, confia no taco, entendeu? É isso. Problema de autoestima. A Globo nunca tem um tivemos. programa de podcast jurídico de negócio? Não. Não tem, né, irmão? Não tem, Aqui a gente tem, a gente oferece isso pro nosso público. Não tem. Isso é Não, mas é verdade. sério, eu acho esse cara bizarro, assim, totalmente disruptivo. Ele é um case, né? Ele é um case. Ele é um case. Ele é. De fato. Ele quebrou vários recordes agora no YouTube com a apresentação dele. Com a apresentação não, com a narração dele dos Jogos da Transmissão, Copa. é. Transmissão. Imagina se o Brasil tivesse chegado Ah, sim, ele é na estourar. final. Ele é estourado. Não, ele nossa, nem imagino. E engraçado, né? Antigamente as pessoas achavam que era só um gordinho engraçado. Agora que ele tá começando a implementar esse lance da Casé TV, etc., a gente tá Sim. começando a ver que ele é muito mais que isso. Ele é um cara super Sim. tubarão em negócios, E o assim. que eu acho legal é você sair da sua zona de conforto. Porque ele podia muito bem continuar fazendo lá os Twitch reacts ali. dele Sim. e tal. Já tava dando sucesso, pá. Mas não, o cara foi além. Tipo, fez um contrato com a FIFA pra poder fazer a transmissão dos jogos. Viu que isso deu certo, ele já pensa em investir pra próxima Copa do Mundo. Então, assim, Outros, é um cara que outros tá eventos sempre pensando em esportivos negócio, e tal. entendeu? Exatamente. Mas eu acho, Rodrigo, só um adendo. Muita gente a gente vê crescendo hoje em dia no digital e a gente pode falar, beleza, ele é só isoladamente um bom comunicador, ou ele é engraçado, etc. Eu nunca acho isso, porque eu sempre acho que pro cara chegar até ali e ter esse nível de repercussão, tem muita coisa boa e importante por trás. E eu digo isso pelo Manda pro Jurídico, que aí entra um gancho. Gente, olha As só, nossas 23 começou perguntas. afiado no gancho, hein? Gostei. E aí, pessoal, como vocês... Ai, Brunão já abriu aqui a tela, legal. A gente tem aqui algumas perguntas originadas
do Instagram da Nath e a gente vai respondê-las aqui de uma maneira colaborativa. Nath, já que você é a mãe aqui dessas perguntas, escolha uma. Eu gostei muito daquela pergunta ali. Sente que ainda que seja um ambiente de trabalho ou pode vir um hobby? Aí eu dei uma resposta lá nas minhas redes sociais. Eu acho que ainda tá, mas eu quero saber de vocês. Respondam vocês. Pô, isso aqui é igual a Rede Globo, hein? Gente. Aí, ó, a gente falou da Rede Globo aí, ó. Já jogou na tela. Inclusive, vale a pena aqui fazer o jabá dos nossos amigos do Seu Pod, cara. Isso que a gente é nosso parceiro aqui. Infraestrutura, pô, uma coisa que a gente é mais elogiado é sobre a infra do nosso podcast, a qualidade de imagem e de som. Então, fica aqui nosso agradecimento. Johnny, Igor, Diego, Brunão, Rafa, enfim, rapaziada toda, que tá sempre fortalecendo e nos ajudando a fazer essa carroça andar. Isso aqui foi pensado em 1 minuto atrás, tá? Isso é verdade, tá, gente? Isso aqui é verdade. foi aqui, online quase pra vocês. A gente tinha uma outra pauta, que depois a gente pode até botar no Instagram pra ver se vocês acham que a gente deva falar sobre ela. E a gente pensou sobre isso por causa das perguntas, a gente conversou, todo mundo achou muito maneiro, a gente falou, cara, vamos botar, todo mundo tirou print, Pedro mandou pro Bruno. Bruno tirou da cartola tela, e tá fazendo galera. acontecer. Os É caras isso. são incríveis, ó, procurem eles, que se estiverem precisando de um parceiro pra um projeto audiovisual de podcast, cara, vocês não vão encontrar melhor, não. Agora, dando início aqui às perguntas, você quer começar, Pedro, ou eu respondo? A Nath Sente que ainda que respondeu. seja um ambiente de trabalho, pode virar um hobby? Eu acho que é o contrário. Eu respondi isso também, olha que sinergia. Aí, tá vendo? É isso que todo mundo fala, a sinergia desse podcast é lá em cima. Mas, cara, eu acho que foi o contrário. Eu acho que no começo começou como um hobby, vamos ver como é que vai acontecendo, vamos testando, tentativa e erro. Era uma coisa que eu tinha super prazer em vir fazer, apesar de eu não achar, já falei isso aqui no episódio anterior, inclusive, que ia crescer exponencialmente como cresceu o ano passado, né? Já estamos em 2023. Assim, óbvio que toda vez, pelo menos quando eu entro num projeto, eu mergulho no projeto, eu faço tudo para aquilo dar certo. Eu boto toda minha energia e força para que aquilo aconteça e até supere minhas expectativas como aconteceu no passado. Mas, naturalmente, quando você começa qualquer projeto, você tem uma meta, né? E aí você pode dilmar. Quando você chegar na meta, você dobra a meta. Mas, no caso, foi exatamente esse. Eu achava que ele ia chegar no lugar e ele ultrapassou aquilo que eu tinha como expectativa, o que é muito positivo, não só pra mim, como pra todo mundo no podcast, que eu também acredito que foi uma surpresa positiva, onde a gente conseguiu atingir e chegar em 2022. Então, o que começou pra mim, na verdade, como um hobby / profissional, porque também ninguém vem aqui de brincadeira, porra, fazer o podcast, gravar, demandar tempo, que é um dos bens mais valiosos que a gente tem na vida adulta, principalmente. Pra vir aqui de brincadeira gravar conteúdo aleatório pra ninguém. Então, não, a gente fazia um conteúdo, esperando crescer estrategicamente pra poder expandir. Então, tinha uma estratégia por trás, que a gente pode até comentar lá na frente depois, como é que isso foi elaborado e feito. Mas era um hobby meio que profissional. E a partir do momento que teve essa virada de chave do meio do ano de 2022 pra cá, eu acho que ele virou mais profissional ainda do que o hobby. Tem uma diferença muito grande que a gente vai estudando, a diferença de visão e estratégia. Eu sempre tive a visão que isso ia acontecer. Como ia acontecer, eu fui descobrindo no meio. Aquele famoso te explico no caminho, entendeu? Mas você achou que ia acontecer em 2022 ainda? Eu achei que... Isso tudo que aconteceu? Eu achei que poderia virar assim, cara. E assim, eu acho pouco ainda. Eu quero mais. Não tô satisfeito, não. E eu tinha essa visão, porque, cara, eu, Pedro e a Nath, a gente pode até dando um spoiler de uma das perguntas aí, a gente já tinha uma sinergia de papo muito legal quando a gente estava na pós-graduação. Então eu falava isso pra eles, cara, se tivesse um microfone aqui, um gravador, isso aqui era um podcast. E a partir do momento que a gente começou a fazer acontecer, as 3 pessoas físicas começaram a pensar como um CNPJ, a gente começou a implementar processos e estratégias. E posteriormente veio a Bequita, que, é um fenômeno pra gente, ajuda muito. Nossa sócia também. E pra mim, eu ainda não sei separar o conceito de hobby e trabalho, que claro, a advocacia pra mim é o meu exercício, é a minha atividade, mas aqui é onde eu sinto que eu tô acho que eu até falei no projeto da Carol, né? Explorando uma veia que me interessa mais como comunicação e etc. E bebendo da fonte da minha formação acadêmica. É mais ou menos por aí. E se é um hobby ou é um trabalho, cara,
Depende do dia. Hoje eu tô muito mais na vibe de hobby. Mas tem dia quando a gente tem aquela pauta, porra, densa. Por exemplo, do Elon Musk. Ou Johnny Depp contra Amber Heard. Ali eu encarava com uma seriedade um assuntos delicados até. Técnicos. A gente tinha uma responsabilidade muito grande. Hoje, que a gente tá num ambiente mais relaxado, um dia mais tranquilo. Eu tô um pouco mais no hobby. Acho que depende do dia. Não tem muito pra onde fugir. Só agora desenvolvendo um pouco mais o que eu respondi no Instagram, obviamente, num storyzinho com algumas frases. Mas pra mim foi exatamente o oposto, que a pergunta era, ainda que fosse um ambiente profissional, se ainda é um hobby. Pra mim, no início, era muito um hobby. Por quê? Porque eu adoro falar de trabalho e eu adoro conversar com o Pedro e com o Rodrigo. Como vocês notam aqui, a gente fica 2 horas conversando antes do podcast, 2 horas conversando depois. Então, assim, a gente gosta muito de falar e de debater. Então, pra mim, era muito um hobby porque é algo que pessoalmente me dá prazer. Só que o Manda pro Jurídico, ele foi tomando contornos muito profissionais que exigiram que eu começasse a desenvolver aspectos profissionais para desenvolver a Natália do Manda pro Jurídico. Novas camadas, né? Então não era só mais a Natália que também podia sentar no restaurante, ou que também podia sentar no bar ou no sofá da minha casa para conversar de um assunto que eu gosto. É a Natália que também tem que trazer profissionalismo, que também tem que pensar na forma como se manifesta, na maneira como fala, estudar um assunto específico para trazer aqui com muito mais qualidade para vocês, conversar com outras pessoas, criar um network para trazer interlocutor qualificado para falar bem. Então, para mim, o desenvolvimento do trabalho foi surgindo e hoje em dia o Manda pro Jurídico, ele é, sim, de fato, um trabalho, inegavelmente. Mas ele é um trabalho que me dá muito prazer. E o que é engraçado, que a gente não tá tão habituado. Na verdade, eu até tava, porque eu gosto muito de trabalhar. O meu trabalho hoje, ele sempre me traz muita realização. Mas o Manda pro Jurídico, ele também tem esse mixed feelings de tipo... É um trabalho tão prazeroso, mas tão prazeroso que ele quase que parece um hobby, às vezes. É porque é leve, né? É muito leve, cara. Eu falo assim pros meninos, muitas vezes, eu chego aqui, às vezes cansada. 2022 a gente trabalhou pra caramba. Chegava aqui, gravava 8 horas da noite. Saía daqui 10 horas da noite. Chegava em casa, eu moro longe da gravação. Mas eu chegava aqui, eu podia estar exausta, assim, com aquela carinha que vocês já me viram várias vezes, aquela carinha que é da maquiagem o dia inteiro. Chegava aqui e me dava um... Glow, como me você dava um fala. glow, ficava bem. Porque é isso, é tão prazeroso que quase que a gente esquece que o trabalho pode ser, sim, fonte de prazer e de... E outra, o Manda pro Jurídico, ele traz sensações que os nossos trabalhos no dia a dia não trazem, às vezes. Que é isso, você poder trocar uma experiência com alguém que sente como se você pudesse incentivar o trabalho daquela pessoa. A gente já recebeu mensagem assim, do tipo, pensei em sair da carreira jurídica, vi vocês, vi que era possível ser advogado de uma outra de arrepiar forma. esse tipo de coisa. Isso É muito legal. Isso é uma coisa que nada que eu tinha tivesse feito profissionalmente até hoje me trouxe esse tipo de sentimento. Então, eu acho que hoje em dia 100% profissional, mas é um profissional que traz um prazer ímpar. É engraçado, eu tava chegando hoje em casa, eu fui fazer uma coisa cedo, aí voltei um pouco antes do almoço, aí eu encontrei meus pais, aí os dois pararam assim na porta, porque eu tava abrindo a porta, aí os dois pararam. Aí eles, caramba, vi o episódio do Bruno. Bom, hein? Gostaram. Aí eu falei, porra, é que um é um engenheiro e uma dentista, então são totalmente já técnicos, né? Não tem muita familiaridade. Falaram, cara, podcast bom. E aí eu falei, pô, tá vindo em todos os cantos, né? Da lado pelo lado que te critica de construção e os feedbacks que a gente tem aqui que são incríveis. A gente tem um pouco de sorte, eu acho, até. Uma sorte com mérito, digamos assim. E é muito prazeroso. Isso só nos motiva a trabalhar mais. E, inclusive, a gente acaba tendo uns seguidores residuais ali do Manda pro Jurídico, né? Que acabam vindo para as nossas pessoais. E a gente está recebendo alguns feedbacks também, nossas pessoas bem legais, a gente agradece bastante. E se tiverem vontade de dar feedback, por favor, dê, seja positivo ou negativo, porque só agrega na construção do nosso projeto, tá bom? É verdade, os nossos feedbacks geralmente são mais ou menos na mesma linha, né? É. A sinergia de vocês é boa, o Sim. programa que vocês fazem não tem. É sempre feedbacks positivos, ou ainda que sejam construtivos, eles realmente agregam muito. Então é bem legal mesmo ouvir. Escolhe uma pergunta aí, Pedro. Aí, peraí. Botar o óculos que a idade chegou, né? O pai tá velho. A importância da qualificação / capacitação dos servidores públicos que não são formados em direito. É isso, servidores públicos? Eu acho. Isso, É, sim, é servidores público, públicos. acho que é. Servidores públicos.
Cara, eu acho quem trouxe essa pergunta foi uma seguidora e ela trabalha com isso, né? Ela é advogada, mas faz essa interface num CRAS, que é aquele centro tal, de serviço social, etc. Uhum. Então, ela lida com isso diariamente do outro lado, né? Do lado de quem tá trabalhando ali. E muitas vezes a gente lida com isso tentando concretizar serviços, etc. Cara, eu acho, assim, fundamental. Porque quando a gente trata de serviço público, você ainda enfrenta a dificuldade de capacitar esse profissional, não só de conseguir levar o conhecimento, mas também de implementar o programa para levar o conhecimento a esse profissional. E a ausência de conhecimento desse profissional, ela torna o trabalho, que algumas vezes já é moroso, muito mais moroso e muito mais difícil. Então, é uma coisa muito simples, que seriam pequenos cursos de capacitação, nanodegrees, como eles chamam por aí hoje em dia, que poderia trazer uma celeridade para a prestação de serviço e tirar essa pecha de ineficiência da máquina pública para coisas simples. O Brasil é encarado como ineficiência de máquina pública para coisas simplérrimas. Agora, cartório, você tem o e-cartório, é muito mais simples. Mas pensa quanto tempo, há pouquíssimo tempo atrás, cartório era tipo, meu Deus. Ainda tem minhas críticas aos cartórios. Se quiser um tabelião vir aqui para conversar sobre isso com a gente, seria legal. Tenho ainda minhas ressalvas, mas ficou mais simples. Imagina se a gente conseguisse expandir isso para todas as outras áreas. Eu acho que essa questão das instituições públicas e o eterno conflito com os advogados, principalmente, eu acho que fica mais crítico ainda quando não se trata de órgãos que são do judiciário. Sim, Quando se trata em órgão administrativo, mas alguma eu coisa acho que é assim. isso que ela estava querendo trazer. É muito complicado porque a gente tem uma diferença de linguagem, né? A maneira como a gente lida com o serviço que a gente quer implementar e prestar para o nosso cliente e a maneira como eles escutam. Parece que não tem um entrosamento ali entre as duas partes para poder fazer o que é o básico, né, da administração pública, que é fornecer os direitos à população. Sim. Então, eu acredito que esse tipo de capacitação... E, assim, não tô falando de uma pós-graduação, não, cara. Tô falando de cursos rápidos, assim, sobre temas precisos e pontuais da rotina deles. Exatamente. Da nossa rotina, Especializações seria muito focadas bacana. para a prestação do serviço que aquele órgão faz ali, naquele momento. E muitas vezes falta um conhecimento básico. Não por culpa de quem está prestando, mas por uma dificuldade de você qualificar o seu profissional. Além disso, você também tem muita gente que não é o concursado público. Obviamente, eu vejo que isso faz sentido, porque concurso público custa muito caro. Então, você tem muitos contratados, aí eu acho que dificulta ainda mais, terceirizados, que dificulta ainda mais a qualificação. Mas eu acho que seria uma coisa que, na minha visão, obviamente, eu não trabalho dentro desses órgãos, poderia ser de fácil implementação, que traria muito resultado, mas que é um fácil que se torna dificílimo quando você traz isso para a ótica do público. Então, vou responder essa pergunta com duas experiências empíricas de amigos meus que são um da iniciativa privada e outro da administração pública, que me deram feedbacks nesse sentido dessa pergunta. Primeiro, um amigo meu que trabalha numa autarquia federal, ele passou num concurso público e ele me falando sobre como é que funcionava o sistema dessa autarquia, ele me falou que no momento que ele passou nesse concurso público, ninguém deu treinamento para ele, e não é só para ele, para todo mundo que passava neste concurso dele especificamente, para como funciona o sistema e quais são as legislações que interessam para aquela autarquia. E aí ele, pessoalmente, parou para estudar legislação, e ele não é formado em direito, ele não tem nada de direito, nada, mas ele teve que ler a legislação específica daquela autarquia, não só para entender como funciona a autarquia, mas também para fazer o atendimento. Porque no primeiro momento... Isso é uma prova que aquele preconceito com o funcionário público que não trabalha é totalmente burro. Porque tem funcionários públicos que são realmente vocacionados e realmente vestem a camisa, né? E aí, não só porque naquele primeiro momento ele precisava fazer atendimento, hoje ele já está em gerência, ele não faz mais aquele atendimento a pessoas. Mas no primeiro momento que ele passou no concurso, ele fazia o primeiro atendimento e as pessoas vinham com dúvidas normais que você tinha que ter um fundamento legal para você negar ou validar o pedido
daquela gerência ali, daquela agência que ele trabalhava. Então, ele teve essa iniciativa de estudar para prestar um melhor serviço público. Afinal de contas, ele virou um servidor. Mas esta não é a regra. E aí você cai nos atrasos que a gente conhece. Às vezes numa informação cruzada, numa informação que a pessoa não sabe, mas ela entra naquele fluxo de procedimento do achismo, porque alguém falou para ela lá dentro daquela agência e ela simplesmente reproduziu a informação sem pesquisar o fundamento legal. Então, quando você tem... Porque, assim, qualquer servidor público, independente de se é uma autarquia, se é uma... Independente do que for, algum aspecto legal ele vai precisar saber para poder prestar aquele serviço. Com certeza. Então, em algum momento ela vai ter que estudar. Agora, o cara que passou no concurso, ele vai parar para estudar? Ou ele já tá naquela mentalidade de, pô, já tô com meu emprego garantido. Estabilidade, né? E é isso aí, entendeu? Assim, e aí isso depende muito de cada um. Este, meu amigo, especificamente, ele parou para estudar a legislação da autarquia do que influenciava nos atendimentos. Mas será que todo mundo fez isso? Com certeza não, a gente sabe que não. Agora, qual o percentual? Se é mais, metade? Cara, não interessa. Mas eu acho que é isso. E aí, importando para a iniciativa privada, que era o outro exemplo que eu estava dando, é um grande amigo meu que tem um dos maiores escritórios de PI. E aí, uma vez conversando com ele sobre o sistema, que a gente pode até depois abordar aqui também, que é um assunto que sempre volta aqui nas nossas conversas, sobre a automatização de alguns procedimentos, de sistema, mecanismos de sistemas que ajudam você a efetivamente prestar o melhor serviço para cliente, e é isso na iniciativa privada é vital para o seu negócio. Ele me falou que no escritório dele, o primeiro dia você não trabalha. Você fica estudando o sistema e tendo aula sobre o sistema o dia inteiro. Sim. Porque se você não fizer, você não anda dali para frente no escritório. E aí é o que eu falo. A iniciativa privada precisa disso para gerar renda, gerar dinheiro. O sistema público não precisa. Mas será que nanodegrees, como a Nath estava falando, cursos pequenos, profissionalizantes, ou ainda que não profissionalizantes, mas pelo menos que você fizesse um treinamento, de capacitação, tivesse um setor de capacitação dentro de cada autarquia ou dentro de cada órgão público, não geraria uma eficiência maior para a administração pública? Na minha visão, sim. Mas a minha visão não interessa. Quem está lá, os legisladores e quem comanda esses órgãos, eles têm que criar esse mecanismo para que cada vez mais a administração pública consiga prover serviços mais eficientes e eficazes para a população. E assim, digo, pelo que você me falou, eu não conheço esse amigo que o Pedro está falando, mas eu imagino qual é a autarquia que ele trabalha. Na autarquia que ele, pela sua narrativa, na autarquia que ele trabalha, você ainda tem algum tipo de estímulo de ser um funcionário mais eficiente ou um servidor mais eficiente, porque você tem possibilidade de progressão de carreira ali dentro. O que não é... Não é? Não existe, existe a progressão. Mas você, se você tiver algum resultado, você consegue pegar uma gerência que você fica bem visto. Exatamente. Então, assim, mas não tem um plano de carreira. Porque assim, você é concursado para aquele, óbvio, né? Só que em tese, como o cara não quer abrir o concurso pra cima, às vezes exatamente. Você importa, então, entendeu? Assim, você tem algum nível de escalonamento ali dentro do órgão. O que não é uma realidade em vários outros. Então, você ainda gera um desestímulo. Então, acho que essa pergunta, no fundo, ela é bem legal da gente poder, por exemplo, trazer alguns servidores públicos aqui, ou algum servidor público, que tem interesse, inclusive, para falar sobre quais seriam os meios de trazer estímulo ao servidor público para prestar um melhor serviço. Porque deve ser difícil, deve ser um desafio. E ainda mais, a gente, dependendo da esfera que você atua, você lida com servidores públicos do judiciário, que são os servidores públicos melhores remunerados, que são servidores públicos que têm ainda uma vida muito descolada do servidor público dos outros entes. Sim. Os servidores públicos jurídicos, eles são quase, eu gosto de um amigo que ele fala assim, são quase o quarto braço imperial do Brasil. Você ainda tem uma outro tipo de visão, uma outro tipo de infraestrutura, de capacitação, não só de capacitação de quem presta, quanto de quem assiste. Na realidade, vários outros órgãos, que são o que, na verdade, mobilizam o Brasil, porque o Brasil é um país burocrático. Tudo a gente precisa de burocracia. Então, enfim, eu acho uma discussão muito válida sobre o estímulo de quem trabalha e de quem está oferecendo o serviço. Quem oferece serviço do Estado, né? Eu acho que a gente volta na coisa básica, que é a infeliz ineficiência do Estado brasileiro. O Estado brasileiro é um Estado ineficaz. Alguém da administração pública para comentar aqui, verdade. até da casa dele especificamente, né? Sim, Uma pauta Veja não dela, teve mas ainda. enfim, da casa verdade. que a pessoa trabalhe para saber como é que funciona
o offline dele, né? Sim, que, assim, claro. Uma coisa é a visão que a gente tem daquele órgão, outra coisa é como é que funciona lá dentro. Sim. Como é que seu sistema funciona? O que você tem de acesso? O que você não pode acessar? Você tem algum tipo de controle? Como é que funciona a sua cobrança? É seu chefe que te cobra ou você tem alguma métrica que o governo te cobre para poder efetivamente te dar um aumento, uma remuneração, uma progressão de carreira? Como é que funciona no seu órgão especificamente? Acho que seria legal. Pode ser uma boa. Vamos ver isso. Próxima pergunta. Escolhe aí, Rodrigo. Como vocês se preparam para gravar? Desde a ideia do assunto até os convidados. Eu acho que essa pergunta pode desenvolver bastante coisa. E aí eu começo? Posso começar? Pode, manda. Cara, preparação para gravar. Eu acho que tudo... Hoje em dia a gente tem um processo de desenvolvimento, de pauta, etc. Com data e, enfim, tudo que... Cronograma, tudo que demanda pra gente fazer um programa semanal. Mas no começo não foi assim, até porque, como a gente falou, era mais um hobby que acabou se transformando, talvez um hobby com processos, mas é um trabalho. Então, inicialmente eram pautas meio que a gente sentava um dia antes e resolvia. Hoje em dia a gente trabalha com um cronograma de 2, 3 semanas de antecedência. E convidados. Com relação aos convidados, são pessoas da nossa... que a gente vai conhecendo do ponto de vista analógico, eu diria, né? Que a gente vai vendo que agregam valor e ao nosso programa, que trazem provocações e reflexões à nossa audiência, porque, a princípio, a gente não tem nenhuma... nós não somos professorais, então isso aqui não é uma aula, é um bate-papo, então muitas vezes é trazer novos insights, novas reflexões para vocês que estão nos assistindo ou nos ouvindo. Então, a partir daí, a gente frequenta eventos, né? A gente frequentou alguns, principalmente no final do ano. Esse ano tem vários. Esse ano tem vários, inclusive o Samico fez um... Samico vai ter episódio hoje, novo, episódio 38 com ele. Ele fez um post no LinkedIn que eu super elogiei, porque eu realmente achei maravilhoso. Ele fez um calendário dos eventos. Bem legal. Obviamente mais pertinentes à área, né, que ele tem relação, mas eu achei muito bom, assim, aquela coisa do primeiro dia do ano, beleza, você consegue mapear o que você vai fazer com isso. E a partir daí a gente vai chamando o pessoal, e é networking, né, gente? O André falou muito sobre isso, né, o André Barata falou muito sobre isso no podcast sobre network, construção de relacionamento, para que você consiga atingir alguns objetivos profissionais com auxílio das pessoas ao seu redor. Então fica aí a indicação também, que é um podcast bem legal, que ele fala sobre isso. E, para surpresa de muitos, ele não é advogado, ele é um cara que trabalha com eventos, com entretenimento aqui no Rio de Janeiro. Mas independente da formação dele, da atividade profissional dele, é uma aula para qualquer um. Ele, através disso, ele conseguiu o sucesso dele. E a gente está conseguindo algum sucesso também, muito em função dessa nossa construção de network a partir do podcast, né? Com certeza. Então, eu acho que assim, primeiro assim, pauta sempre teve, tá? Também não é que a gente chega de loucão e começa a falar besteira aqui, não. Pauta sempre teve, a gente sempre teve discussão sobre o que a gente ia tratar. E aí isso no começo ficava muito exclusivo, inclusive do Rodrigo. O Rodrigo que, ficava ali no trabalho de bater pauta, de pegar os assuntos, mandar o link de reportagem pra gente ler e pra gente fazer a preparação. Então, como é que número de processo e tal. Número de processo. Preparação, basicamente, tem o tema, a gente define o tema, faz a pauta, o Rodrigo dava a minutada na pauta, e aí a gente caia dentro estudando. Aí, cara, pesquisa de Google, conhecimento prévio que você já tem sobre aquela matéria, pesquisava um processo ou outro, se fosse alguma coisa mais juridicona assim, entrava no processo, lia o processo para ver como é que funcionava. Tinha casos, por exemplo, como o do Johnny Depp, que o processo, quando a gente gravou, o processo tinha sido concluído, não tinha nem sido ainda colhida o depoimento das testemunhas. E aí é engraçado que as pessoas que vêm depois, vários comentários, inclusive, eram: mas você não falou daquela prova. Gente, quando a gente gravou, a gente fez, inclusive, esse disclaimer. A gente gravou antes do colhimento, das testemunhas, da produção de prova. Então, todo o podcast tem esse cuidado, porque ele é datado. Então, se a pessoa vê 3 meses depois, mas você não falou daquilo. Vê quando a gente gravou e vê se tem algum disclaimer, porque geralmente nesses casos que tem alguma questão
que é pública, a gente faz o disclaimer do tipo: o processo é sigiloso, então a gente não tem acesso a todos os tipos de informação, o contrato tem alguma cláusula de confidencialidade, então a gente tá baseado sobre uma reportagem X, então a gente dá as fontes também e faz esses disclaimerzinhos de quando tem algum parêntese para ser feito, o famoso asteriscozinho, né? Então, tem essa a preparação funciona mais ou menos assim. A gente deu o update do Elon Musk, né? A gente fez o primeiro. Alguns episódios e aí depois a gente, no no episódio de notícias mensais, a gente deu o update com a conclusão da aquisição do Twitter. Exatamente, porque no começo, quando a gente gravou, ele ainda não tinha comprado, estava tendo a discussão jurídica se ele podia desistir ou não da compra do Twitter. Da Poison Pill. No momento, ele tentou exercer a cláusula de Poison Pill para poder desistir da venda. Aí a gente falou sobre essa discussão. No momento que concretizou a venda, a gente fez um outro... Na verdade, não foi nem um episódio só sobre isso, mas a gente fez uma consideração para fechar o episódio. Então, isso. Quem assiste o episódio inteiro vai entender que a gente faz todos esses episódios. Agora, se a pessoa vê só um corte, ela vai realmente ficar capenga da informação, porque ela não viu o conteúdo inteiro. Aí é normal, mas assim, a preparação da gente sempre tem sempre o estudo da caso. E assim, somos 3 advogados, então naturalmente, ainda que a gente fale de negócios também, como ele estava citando, por exemplo, o episódio do André Barata, que é o empresário da Noite Carioca aqui do Rio de Janeiro, de São Paulo também, né, porque ele chegou até a abrir também uma época, uma boate em São Paulo, mas assim, a gente sempre dá uma visão jurídica sobre negócios ou sobre casos jurídicos mesmo, mas sempre não muito professoral. Para quê? Porque a gente também tem muita gente que segue a gente que não é advogado ou do ramo jurídico. Então não adianta a gente ficar falando aqui linguagem muito técnica, muito jurídica. Primeiro que não é a nossa pegada, que a nossa propósito não é esse. E segundo que a gente quer atingir outras pessoas que não são só do juridicão. Nath? Essa pergunta vocês estavam falando. Meteu um joinha aqui. É porque eu já tinha respondido no Instagram, no meu Instagram, claramente. E os meninos também falaram. Eu acho que dá pra entender. Acho que a grande ideia de quem fez essa pergunta, e vale para qualquer projeto que você for fazer na vida, não fica com muito medo e nem fica com muitos... com muito pé atrás se você não tiver um business plan 100% desenhado. Tipo, eu não vou começar esse projeto se eu não tiver início, meio e fim, se eu não souber exatamente como eu vou fazer. Muitas vezes, ou a maioria delas, a gente não sabe como as coisas vão ser. A gente, óbvio, se propõe, tem uma ideia, trabalha com seriedade, profissionalismo, se reúne com pessoas capacitadas, aí você começa. A partir do momento que aquilo começa, você tem que estar muito disposto a entender que o modelo de negócios, ele também vai ser fluido, até, obviamente, você chegar num modelo que vai fazer mais sentido para você, para sua audiência, para o seu público, para quem você queira vender, enfim, para qualquer coisa que a gente esteja tratando de um negócio. Mas a gente ainda se modela. E é isso, que complementando o que os meninos falaram, com muito profissionalismo. A gente pensa numa pauta, estuda a pauta, mas às vezes cada pauta demanda uma questão específica. Se a pauta é de um convidado, a gente estuda o background do convidado, a gente às vezes conversa com ele sobre o que a gente pode trazer. Então é outro tipo... O que não pode trazer também. O que a gente não pode trazer. É importante. Então é outro tipo de demanda. Se a gente vai falar de uma pauta que é juridicamente muito densa, a gente estuda aquela pauta juridicamente densa, a gente estuda o caso concreto que a gente vai trazer, porque nada adianta eu só trazer meu conhecimento superficial se eu não souber do caso que eu tô falando. Então, mais do que tudo isso, como a gente tem desenvolvido, que é muito legal, a gente está chegando em processos específicos, a gente está criando procedimentos para o Manda Pro Jurídico, ele está se tornando procedimentalizado, porque isso é essencial para algo dar certo. A gente também, os 3, ainda que tenham perfis profissionais diferentes, a gente veio com essa ideia de que beleza aceitar o inesperado, beleza aceitar que eu não preciso chegar com um plano de negócios e o negócio vai se concretizar daquela forma, porque ele não vai. As coisas vão mudar no meio do caminho. Tem coisa que vai mudar para melhor. No nosso caso, graças a Deus, muitas coisas mudaram para melhor. Você vai se desenvolver naturalmente. Exatamente, mas tem coisa que vai mudar para pior e você vai ter que saber dançar conforme a música e conseguir adequar para aquilo voltar para os eixos que você queria. Então, enfim, estamos todos aqui tentando, mas tentando com muito sucesso, eu acho. No começo foi não ter se cobrado muito no sentido de comunicação. Porque foi a nossa primeira experiência aqui. A gente está 1 ano nessa brincadeira, que agora é um trabalho. Na verdade, sempre foi um trabalho, mas brincadeira é uma forma de expressão. E a gente falava assim, nossa, eu falo muito rápido no offline.
E o pessoal sempre me falava, cara, você gagueja muito, você fala muito rápido, às vezes não tá claro. Eu falei, beleza, anotei, mas calma lá. Também eu tô experimentando aqui, não posso me cobrar muito a ponto de inviabilizar o meu desenvolvimento, entendeu? É muito importante isso, cara, porque, por óbvio, você só vai atingir um desenvolvimento com a repetição e com a prática, né? Então, esse aqui é o episódio 40. No episódio 3, eu era muito pior me comunicando. E também a cabeça de elaboração de pauta, estruturação, a nossa interação hoje em dia é muito mais entrosada, não vou falar que é ensaiada, mas é muito mais entrosada, então a gente flui muito melhor. Zero ensaiado, gente. Zero ensaiado. Às vezes é um pouco caótico, mas a gente passa. E a partir disso aí, a gente conseguiu se desenvolver até um ponto que a gente está satisfeito, porém, continuamos querendo mais. Então, e aí só pra fechar, aqui também falou aqui sobre os convidados, né? A gente não falou muito sobre esse ponto. A escolha dos convidados, basicamente, é o seguinte. Como a gente sabe que não é um podcast exclusivamente jurídico, a gente pensa em convidados que tragam pautas interessantes pra gente discutir e que não seja só interessante pra galera do juridicão. E sim que outras pessoas que não são exclusivamente advogados, por exemplo, também se interessem pela discussão e pelo debate que a gente vai gerar aqui com os convidados. Então, os convidados também são muito pensados nesse seguinte, por esse ponto, nesse sentido. Bora pra próxima. Bora para a próxima. Bastidores do MPJ. Isso é caótico pra caramba. Gente, eu vou falar um negócio. Se tivesse bastidores do MPJ, a gente já tava assim, ó, pau pra coluna Piovani. Você tá brincando? Não. Não, mas é muito legal os bastidores, cara. Às vezes os bastidores tem... Gente, sem brincadeira nenhuma. Tem episódio que o bastidor é mais legal do que o episódio em si. Não, os bastidores eles são sempre caóticos, é muita fala, muita discussão. O do Bruno Fegelson, por exemplo, foi um que a gente tava falando 3 horas aqui, chegou um momento que a gente falou, cara, a gente tem que gravar. Mas isso a gente já falou muito, a gente tem que gravar. Muito. A gente tá Liga falando, a câmera aí e começa a gravar, foi assim. A gente tá falando e a gente pensa... Natália? A gente pensa... Não, eu recebi um e-mail, gente, me perdoa. Caraca, TDAH aqui bombou legal agora, né? Cara, se meu marido estiver vendo isso, ele vai falar, cara, ele é assim o tempo inteiro. Tá falando, cara, do nada pita um e-mail, olha, o telefone que toca, enfim. Mas, cara, vários episódios são assim, igual o do Bruno. A gente começa a falar e quando a gente sai pra jantar depois daqui? Eu vou fazer uma live dos nossos... Fazer uma live dos nossos jantares. A gente jantares. ia gravar uma vez os bastidores e lançar aqui. Um bastidor, dia de bastidor. É verdade. Tipo assim, o primeiro chegou, liga. Deixar... A cara do Rodrigo de que não sabe se isso é uma boa ideia. De preocupação braba. A cara aqui. dele, ele ficou assim, ó. Olha, a gente faz brincadeiras pesadas aqui às vezes também. A cara dele de... Não sei, vamos deixar pra conversar isso depois. Nos bastidores. Falando até de bastidor, eu acho que posso até falar isso. É porque, pessoal, como eu que elaboro a pauta até hoje, eu acabo tendo uma noção mais global do episódio, né? Enquanto a ação gravada, eu tô pensando na edição já. Se vocês me observarem durante o dia a dia, nas gravações, quando eu tô em entrevista, eu tô sempre olhando pra câmera aqui que o Brunão me coloca, que tá colocando o take, olho pra câmera, olho pro posicionamento, olho pra tudo. E aí, esse tipo de coisa, quando talvez eu tenha que melhorar isso, quando eu perco o controle dessa minha previsibilidade, eu acabo ficando um pouco preocupado. Não, assim, os bastidores terão que ser editados com certeza. Não dá pra lançar um ao vivão, não, porque vai dar... Todo mundo no fundo assim, ó. Aqui, porque a galera do cancelamento vai estar aqui, ó, salivando pra cancelar a gente. Mas dá pra gravar. A gente vai gravar e editar pra caramba e mandar pra você. Editar pra caramba. Não é assim, não, gente. Não é assim, não. Mas é divertido. É a preocupação da Natália. Não, a gente é super legal. Eu sou. É muito divertido, mas é muito divertido. Mas é isso. É um caos bom, Mas eu acho que, inclusive, o mérito do nosso mérito é esse, né? É ter um ambiente off e gravação também muito legal. Que acaba certeza. Espelhando aqui no nosso... Não, e até assim, o que é legal, às vezes, um dia que a gente tiver convidado, é porque a gente intuitivamente tem uma conversa, isso é intuitivo mesmo, uma conversa muito tranquila com o convidado antes, alguns convidados a gente conheceu na primeira vez que veio aqui. E a gente... O clima vai ficando confortável de tal modo que quando a gente vai, de fato, gravar o podcast, o clima confortável já se estabeleceu.
De uma forma muito natural, isso não é ensaiado, isso não é Isso nem é verdade. proposto. É. Ninguém nem fala, beleza, vamos começar meia horinha antes. Não, só acontece. Até pra deixar o convidado à vontade também, pra não ficar aquele negócio, o cara meio travado, não Sim, querendo falar. É, né? até porque a gente não tá Tem que acostumado dar uma com isso aqui, né? soltada, né? A gente só não oferece É, bebida alcoólica é aqui, mas verdade. a gente dá uma soltada Isso é na verdade. galera. Até porque tem gente que não tá acostumado a isso aqui, né? Mão de luz, câmera e o caramba. É verdade. De repente, a pessoa Dá pode uma sentir intimidada, né? intimidada, etc, né? A gente não, a gente é meio cara de pau mesmo, né? A gente vai... Começou no bar, né? Começou no bar. Que é o Inclusive- Esse Bora! Cara, vocês estão de parabéns hoje no gancho, hein? Eu tô orgulhoso de vocês dois hoje. Que é a última pergunta, cadê? Como começou o MJ? Faltou só o P ali, fica o feedback construtivo pra quem mandou. Mas tá tranquilo, eu vou deixar passar porque é início de ano, hein? E aí conta como começou o MPJ. Cara, como já deu uma prévia aqui, foi na... A gente fez pós-graduação de Direito e Negócios, né? Não, FGV. gente, é só uma desculpa te cortar, mas o melhor é que quando eu respondi essa pergunta, eu botei uma foto de como É começou. verdade. E eu acho que não vai dar tempo do Bruno colocar na edição, mas a foto, ela é muito significativa. A foto, Emblemática. a foto ela é representativa. Porque- A gente tem que fazer um podcast lá. Caraca, aí você me seduziu, hein? Que ideia sedutora. O Bruno vai adorar. Tem Bruno que vai gravar, adorar, levar vai. isso aqui tudo pra lá Ele pra e os Na gravar. Buenos Pokémon Aires. lá do Na Alpagil. Buenos Aires. E aí, cara, a gente, como a gente já falou algumas vezes aqui, a gente gosta de tomar uma cerveja no bar, e como qualquer advogado que tem problemas profissionais. Dificuldades profissionais, faz parte. E o network a gente acaba achando muitas soluções também no bar. Dito isso, a gente, depois da aula, a gente dava tomar uma cervejinha ali e começou a fluir o papo, a relação, a amizade e tal. Acabou saindo do bar também, posteriormente. O bar se chama El Pardillo, fica na rua Buenos Aires, no centro da cidade do Rio de Janeiro. É um bar assim, digamos... Melhor joelho do centro, né não, O Pedro? Pedro comeu naquele dia. Esse tu dia exagerou. teve uma aposta aí que eu fui vencedor dessa aposta. Aí, Mas eles lucraram muito com isso aí. Tá, mas vou contar a história. A história é o seguinte. A gente gravava, a gente saía toda vez do LLM da FGV, que o Rodrigo tava falando, de Direito e Negócios. Que é exatamente por isso que a gente trouxe isso pro podcast. Então, nossa ideia de conversar sobre Direito e Negócios começou Com a gente pelo conversando LLM de direito e negócio. Direito e Negócio, que a gente exatamente. fazia o curso sobre isso. E aí a gente saía do bar e começou a fazer uma galerinha de ir pro bar, beber, conversar e interagir mesmo, criar esse network. já chegou até a fazer churrasco lá embaixo. Sim, depois. várias vezes. Alguns. E tinham dois bares. Um bar tava com a galera do tributário, do LLM É tributário da Que verdade. FGV. era o mais chique. Que Era mais maneirinho, chiquezinho. pá. Mais bonitinho. Era um barzinho de esquina. E aí o inteligente... Aí, ó. Esse aqui, ó. Esse é o cara. Ali é o- nasceu o MPJ. E, ó, salva de palmas pro Bruno, hein? É. Quem sabe faz Bruno, ao vivo. Arrasou, hein? Foda, Bruno. Aí o que aconteceu? O dono do bar viu que ali tinha um potencial na gente e falou: pô, vem aqui. Vem pro nosso bar. É. Eu Isso conheço ele a ofereceu. churrasqueira. Eu forneço essa churrasqueira e vou te dar uns salgados aí. A gente tava bebendo cerveja, todos Sim. salgados. Só que ele não contava que ia comer 16 salgados e acabar com os salgados do restaurante. Cara, né? aquele dia você aloprou mesmo. E aí, depois disso, a gente nunca mais ganhou salgado, por uma questão óbvia, mas a gente ficou fiel ao bar. Muito Ele fidelizou fiel. a gente nisso aí. É. E Cara, a cerveja era boa, era gelado, o bar é bom, Do vale a outro pena. lado da rua tinha tipo um recuo, que aí a Uma gente. marquisezinha. E a gente, É. algumas vezes, pegou com a nossa turma, a gente pegava uma churrasqueirona daquelas assim, fundas, sabe? E fazia churrasco lá, 10 horas da noite na Buenos Aires, ó. Esse barzinho aqui, ó. Terça Do de outro quinta, lado né? aqui da rua tinha uma Terça de marquisezinha. quinta. É. Ou seja, gente, você não precisa ir em restaurante chique pra fazer negócio. Você pode ir no El Pardillo com muita coisa boa, É, pode você sair daí, hein? Você pode surpreender, é verdade. E aí começou ali e a gente foi desenvolvendo. Gente, essa Aí, foto tá maravilhosa. Eu tô passou- Aí, parada numa nessa dessa, o foto. Rodrigo falou, cara, por que a gente, nisso aqui que a gente tá conversando no bar, a gente não faz um podcast? Exatamente. E aí teve um negócio chamado pandemia no meio, que, enfim, atrasou todo o processo. E aí, quando as coisas começaram a flexibilizar um pouco ali aqui no Rio de Janeiro, a gente voltou a se reunir e nesse meio tempo aí, eu e o Pedro, a gente filmou nossa sociedade. E aí é outro papo que a gente pode falar aqui em outra oportunidade. E a gente enfim, a gente começou a voltar a frequentar bar no Rio de Janeiro. E aí um dia estava com a Nath e a gente retomou a ideia. E aí Mas a gente tava com a Nath no Leblon, porque não era na Barra. É verdade. Que era mais pertinho de casa. Mas aí eu puxei vocês pra barra porque, pô, eu que achei o estúdio, eu vou puxar pro meu lado, pô. Tô nem aí, vocês que lutem. Tudo bem, foi bom, tudo Aí, bem. retomamos a ideia, eu comecei a correr atrás, achei um estúdio do amigo nosso, Ian, também, ó, a gente não esquece de você não, tá? Maravilhoso, Ian. Muito Incrível. obrigada por tudo. E Ajudou demais, Ian.
Aí as coisas... E aí é um negócio que eu acho engraçado, que eu acho que eu comentei em algum outro episódio. A gente tem uma sensibilidade muito legal para observar as ondas que a gente precisa aprimorar o nosso produto. E eu acho que ficaria até a dica para também quem está empreendendo em alguma coisa, seja jurídica ou não. É necessário esse desenvolvimento a todo momento. Só que tem certos momentos, eu pelo menos vejo dessa forma, que é nítido, que você precisa dar o upgrade. E se você não tiver essa sensibilidade, você fica para trás naturalmente. Então, as coisas acabaram acontecendo, as coisas começou a conectar com pessoas, com possibilidades, etc. E a gente teve umas 3 ou 4 ondas no ano passado, e a gente sentir, falar, cara, a gente precisa do próximo passo, qual vai ser? E aí, a partir daí, veio, enfim, o novo estúdio que o seu pode, veio a implementação do processo mais bem estruturado, veio, enfim, lá atrás, elaboração de pauta, e agora a gente está com outros processos aí, inclusive a gente vai ter uma reunião estratégica daqui a pouco, que vamos traçar o novo planejamento para esse ano, que tenho certeza que vai ser muito bem sucedido. É isso. É isso. Dito isso, vocês querem ligar mais alguma coisa sobre o início do MPJ, do Manda? A gente pode deixar pra, de repente, um próximo episódio, a história completa disso aí tudo. É verdade. Eu tô parada ainda na foto do Pardillo aqui, ó. Chocadíssimo. O mundo, gente, ele dá muita volta, gente. O mundo dá muita volta. Aliás, essa semana no grupo da Confraria, com a galera da FGV, Salve Confraria FGV! verdade. que a gente criou Amigos. uma advogada amiga nossa também, que a gente conheceu lá no LLM da FGV. Ela mandou uma foto dizendo que tava passando lá em frente e lembrou da gente com isso e mandou Isso lá no é grupo. verdade. É Bruno, verdade. bota aí o WhatsApp, tô brincando. Gente, então, Deixa ele aí o WhatsApp. iniciando o nosso ano de gravações, aqui estamos finalizando a primeira. E De muitas de de 2023. muitas. Hoje, esse ano aí, vai ser uma loucura. Provavelmente esse vai ser o episódio 40. Gente, Eu não posso deixar de reforçar o pedido para que vocês nos sigam nas redes sociais. @mandaprojurídico.pdc, tanto no TikTok quanto no Instagram. Também faça aqui um pedido singelo. Se você puder indicar para uma pessoa que possa se interessar com todo o nosso conteúdo, eu tenho certeza que vai ser muito bom, tanto para a pessoa quanto para nós e o nosso crescimento. Acredito que essa construção dessa bolha, Corrente do bem. essa corrente do bem, essa corrente virtuosa aí de crescimento vai ser boa para todo mundo, para que a gente consiga solidificar a advocacia como uma profissão mais leve e mais técnica também, que a gente precisa no nosso mercado. Tá bom? Bom, pro resto já sabe, né? Qualquer coisa, manda pro jurídico, tá bom? Um grande beijo, seguimos em frente. Até a próxima, pessoal!